Olá pessoal, aqui é o professor Sanderson da disciplina Introdução à Administração e hoje aqui a gente vai fazer uma revisão, tendo em vista que a nossa prova já se aproxima, né? A gente tem uma matéria bem extensa, lembrando sempre que é importante a gente fazer a leitura integral da apostila, né, para a prova, mas hoje aqui na aula de revisão eu vou abordar alguns pontos significativos, né, visando a nossa avaliação. Vamos lá? O primeiro ponto aí que eu queria chamar a atenção é a questão do mercado onde as organizações estão inseridas, né? O nosso mercado de hoje ele é um mercado muito competitivo, é um mercado que exige cada vez mais das empresas, né, se desenvolverem, né, se adequarem para poder sobreviver nesse mercado, né? Então existem diversos fatores, né, que provocam grandes impactos dentro das organizações, né? E aí o autor traz para nós algum deles. O primeiro é o crescimento das organizações, cada vez mais as empresas estão crescendo e isso exige cada vez mais adequação, cada vez mais técnicas e métodos, né, científicos de gestão para que elas possam se adaptar. Outro fator aí também é a concorrência mais aguda, né? À medida que a concorrência ela aumenta, né? À medida que a concorrência ela avança, isso exige das empresas cada vez mais um aperfeiçoamento, né, visando essa concorrência. Então, a concorrência mais aguda é um fator que causa impacto, que influencia todo tipo de organização. A sofisticação da tecnologia também é outro ponto interessante que a gente pode citar aqui, né? Cada vez mais a tecnologia avançando, cada vez mais as empresas se tornando competitivas, né? Elas têm que se adequar a essa tecnologia, né? A empresa hoje que para no tempo, que não acompanha o avanço da tecnologia, ela está fadada ao fracasso. Outro ponto aí partindo já de questões de governo, né, questões de administração pública, né, a gente fala sobre as taxas elevadas de inflação, né, como as taxas elevadas de inflação prejudicam o negócio. Né, as empresas elas têm que fazer financiamentos, né, as empresas elas têm capital guardado, né, no seu estoque, no seu patrimônio. Então as taxas de inflação fazem elevadas de inflação, né, grandes taxas de inflação fazem com que essas empresas percam valor, né, no seu patrimônio. Outro ponto também é a globalização da economia e a internacionalização dos negócios. Cada vez mais as empresas elas estão ultrapassando as fronteiras dos seus países e cada vez mais competindo internacionalmente. Né? E isso exige, né, uma adequação, um desenvolvimento muito grande para poder enfrentar esse mercado lá fora. Outro ponto aí é a visibilidade maior das organizações. Cada vez mais isso passa um pouco é, pela visibilidade da internet, das redes sociais, as empresas cada vez mais estão mais visíveis, mais suscetíveis a julgamentos, né? E a verificações, então isso impacta as empresas, né, a poderem cada vez mais transmitir uma imagem melhor da empresa. Então a gente verifica que o trabalho do administrador ele está se tornando cada vez mais complexo e que esses novos acontecimentos que a gente acabou de falar, né, eles trazem consigo uma exigência de adequação de comportamento por parte dos gestores das organizações hoje em dia. E aí a gente passa para a questão dos antecedentes históricos da administração. Né? Quais foram os fatores que influenciaram, né, que contribuíram para o enriquecimento teórico, para a criação dos conhecimentos científicos da administração? A administração ela é uma ciência nova, mas ela tem origens, né, antigas, em acontecimentos antigos, em eventos que aconteceram que mudaram os rumos da humanidade, né? Como a gente vai ver agora. E isso influenciou diretamente na administração. Primeiro, a influência da organização militar. Né? Isso é uma influência histórica, né? Desde antes de Cristo a gente já tem a obra do Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, que já fala sobre estratégias militares, né? Que depois foram utilizadas, né? Na conceituação dos pontos fundamentais da administração e principalmente da logística militar. Né? A logística militar das guerras, né, influenciou muito a logística empresarial que a gente conhece hoje. Outra influência muito importante foi a dos economistas liberais. Né? Os economistas liberais eles pregavam como maior
como maior quesito, né, como maior característica, a livre concorrência. Então, a partir do momento que você tem uma livre concorrência de mercado, né, você começa a ter empresas que estão competindo cada vez mais através dessa livre concorrência. Né? Então, isso influenciou, né, ideias de gestão, né, e ideias dentro das empresas. Outra contribuição também foi a dos pioneiros e empreendedores, né, que foram aquelas pessoas que iniciaram, né, os trabalhos de empreendedor dentro das organizações, né, que também contribuíram muito, né, para o desenvolvimento da teoria administrativa. E aí, o que a gente pode falar para fechar? Né? Todos esses acontecimentos, né, esses eventos históricos, eles trouxeram junto com eles a necessidade de uma administração, de uma gestão das organizações cada vez mais embasada em conhecimentos científicos, em conhecimentos teóricos. Né? Então, é isso que a gente vai falar a partir de agora. Primeiro a gente vai tocar no ponto da abordagem clássica da administração. Né? A abordagem clássica da administração ela é formada por duas teorias, né, que vêm de dois autores, né, cientistas diferentes. A primeira é a administração científica, que vem de Taylor, né, e a teoria clássica, que vem de Henry Fayol. Né? Essas duas teorias elas formam a chamada abordagem clássica da administração. E é muito curioso que Taylor e Fayol eles formam essa abordagem, mas eles nunca se comunicaram. Né? Eles são oriundos de países diferentes, estudaram em locais diferentes e construíram teorias, né, divergentes, mas que formam a abordagem clássica da administração. Né? Fayol ele criou os 14 princípios gerais da administração, né, que foram princípios muito importantes para o desenvolvimento, né, das teorias que a gente tem hoje. E Taylor, ele basicamente ele estudou, né, os tempos, os movimentos do trabalho, né, visando criar padrões de execução que fossem os mais eficientes possíveis, né, formas de se fazer o trabalho na linha de produção, né, que criassem maior produtividade, né, onde o operário ele conseguia produzir mais por um menor tempo. Então a gente pode destacar que a administração científica, por esse motivo, ela foi focada, né, a ênfase dela foi dada na tarefa executada pelo operário. Como executar a melhor tarefa, né, a melhor tarefa não, a tarefa no melhor tempo, com a melhor produtividade. Então esse foi o ponto principal que Taylor destacou nas suas teorias da administração científica. Enquanto na teoria clássica, né, Fayol ele chamava atenção para a questão estrutural da organização. Né? Como a organização deve construir uma estrutura, né, que possa dar base para o seu desenvolvimento. Né? Então, a ênfase sai da tarefa e vai para a estrutura, né? Para como a organização é estruturada, né? Os seus níveis hierárquicos, questão de autoridade, de comando, de responsabilidade. Né? Então, o foco nessa teoria é outro. Né? E aí, a partir daí, a gente passa os princípios da administração científica. Né? Taylor elaborou os 4 princípios que nortearam, né, a teoria da administração científica. O primeiro é o princípio do planejamento, né, que é basicamente substituir questões de improvisação, né, pela ciência, né, por trabalho testado, né, por hipóteses comprovadas de trabalho. Né, e aí a gente tem também o princípio do preparo, né, que também está ligado a selecionar cientificamente os trabalhadores, né, verificar quais são as suas aptidões, as suas melhores formas de trabalhar, treiná-los, né, e preparar para um melhor método de trabalho. Depois do princípio de preparo, a gente tem o princípio do controle, né, que aí já está ligado à execução, né, do trabalho, né, controlar a execução, né, ver se os métodos estabelecidos estão sendo cumpridos, se o plano ele está sendo cumprido da forma que foi previsto. E aí, depois desse princípio, a gente tem o princípio da execução, né, que está ligado a distribuir atribuições e responsabilidades, né, para poder disciplinar a execução do trabalho.
Logo depois disso, a gente fala um pouco sobre os 14 princípios gerais da administração, né, criados por Fayol, e eu gostaria de destacar alguns deles. O primeiro que eu queria destacar é a divisão do trabalho. Né? Como Fayol trouxe a ideia de dividir o trabalho, né? Designar, né, dar tarefas específicas, né, para cada pessoa de acordo com as suas funções. Né, separando os poderes, separando a linha de comando. Então, a divisão do trabalho ela foi muito importante para a época também. Outro ponto é a autoridade e responsabilidade. Né? A primeira diz respeito à questão de poder ter o direito de mandar e ser obedecido, e a segunda está ligada à questão de sanção, né? Punir o trabalho mal feito. Então são outros conceitos, né, que surgiram aí junto com a teoria do Fayol. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a unidade de comando, né, de forma que cada pessoa tem apenas um superior. Né? Então, unidade de comando, um comando apenas. Então, cada pessoa ela deve ser subordinada apenas um chefe, né, um gestor. Então, essa unidade de comando também, que hoje é muito praticada, né, nas empresas, ela foi criada lá com o Fayol lá atrás. Outro ponto que eu queria destacar é a questão da centralização, né? O equilíbrio entre a concentração de poderes de decisão no chefe, sua capacidade de enfrentar suas responsabilidades e a iniciativa dos seus subordinados. Né? Então, essa é uma questão também muito importante, fundamental, né? Inclusive nas empresas hoje em dia. Outro ponto que eu queria destacar, né, outro princípio geral aí criado pelo Fayol, é o princípio da linha de comando, ou chamada cadeia escalar, né, que é a questão da hierarquia. Você ter chefes no primeiro escalão, né, no segundo escalão, e a cúpula estratégica da empresa, né, criar, né, diferentes níveis de comando, né, de chefia, né, para poder organizar melhor as funções e as responsabilidades dentro da empresa. E aí a gente passa para outras abordagens teóricas da administração. Né? Até agora a gente viu a administração científica e a teoria clássica, né? E aí a gente teve, ao longo do tempo, na evolução histórica dos conceitos de administração, a gente teve outras teorias, né? outros conceitos que foram introduzidos dentro da teoria administrativa. A primeira aí é a teoria das relações humanas, né? Uma teoria que demonstrou que os indivíduos e suas inter-relações eram fundamentais para os objetivos das organizações. Né? Então, a teoria das relações humanas ela tem um foco no indivíduo, né? Nas relações sociais dentro da empresa. Né? Ela tira o foco das tarefas operacionais e da estrutura organizacional, né, que são focos lá da abordagem clássica, e traz o foco, né, e traz o fator principal como o indivíduo e as relações que ele mantém com seus colegas dentro da empresa. Né? Essa é uma outra teoria que existe aí. A outra teoria é a teoria criada por Max Weber, né, importante sociólogo e economista aí, né, e ela é baseada basicamente na racionalidade, né, como processar, como criar métodos racionais para adequar, né, os objetivos das organizações, que são os fins que ela pretende, com os meios, né, com a forma, o caminho para se chegar nesse objetivo. Né? Então, ela era baseado basicamente na questão da racionalidade, né, de adequação entre meios e fins. Na teoria comportamental, né, aí a gente já parte para outra linha de pensamento, né, baseada praticamente na psicologia organizacional, né, que é trazer a questão das ciências comportamentais, né, para poder explicar as organizações. Então, a teoria comportamental ela se vale de posições explicativas, descritivas, né, baseadas no comportamento. Outra teoria que surgiu também foi a teoria de sistemas. Né? Essa teoria ela enxerga a empresa como um sistema, né? E todo sistema ele é composto por partes, né? Por funções que junto tendem a alcançar um objetivo, e ela está sempre em comunicação com o ambiente. Né? Então, a teoria de sistemas ela enxerga a empresa como um sistema aberto ao ambiente. E por último, a gente tem a teoria da contingência. Essa é a teoria que fala principalmente que não há
uma única forma, um único modo de se gerir uma empresa, de se administrar uma organização, né? Os administradores eles têm que estar ligados, né? Principalmente com a questão da interface com o ambiente, né? De como que a empresa lida com o ambiente que ela está inserido, para ele pensar qual seria, né? Planejar qual seria a melhor estratégia, né? Então a teoria da contingência ela é contingencial, né? Dependendo da situação eu vou adotar uma determinada estratégia, dependendo da situação eu vou adotar outra estratégia, ok? E aí a gente passa para os papéis do administrador, né? Os papéis do administrador, né, eles são divididos em três categorias, né? Papéis interpessoais, papéis informacionais e papéis decisionais. E cada um desses três papéis são subdivididos, né, em papéis específicos do administrador e eu queria chamar a atenção para alguns deles, né? O primeiro é o papel interpessoal de liderança, né? Esse é um papel fundamental para um administrador, né? Dirigir, motivar, treinar pessoas, exercer a liderança é um papel fundamental. Outro que eu queria chamar é o papel informacional de porta-voz, ou seja, o administrador ele tem que transmitir as informações de dentro da empresa para fora, né? Isso pode ser feito através de conversas, de relatórios, de entrevistas à mídia, memorandos, né? Então, quando ele traz as ideias, né, de dentro para fora das empresas, para outras partes, né, ele está atuando, né, através de um papel informacional, um papel de porta-voz. Outro papel importante que também está ligado à questão humana, né, é a questão de resolução de conflitos. Né, e aí ligado mais ao comportamento organizacional, né, é considerado um papel decisional, né, na nossa divisão aqui, né, e ele lida com tomar ações corretivas, né, em crises, em conflitos, né, então ele lida mais com o comportamento organizacional. Outro papel importante é o papel de alocação de recursos, né? É o administrador que decide, né, onde que vai ser alocado. Se um determinado recurso ele vai ser investido em algum setor ou em outro, né? Se a gente vai contratar mais ou menos, né? Então, todos os recursos da empresa eles têm que ser alocados, né, nas diversas etapas, né, dentro de uma empresa. E a função de escolher, de decidir onde esses recursos vão ser aplicados, também é um papel importante do administrador. Outro papel importante é o da negociação, também ligado aos papéis decisionais, né? São papéis de decisão, de tomada de decisão. Né? Numa negociação, né, o administrador ele representa os interesses da empresa frente a outras partes, pode ser sindicatos, fornecedores, né, e até mesmo clientes. Né? Negociar, né, o papel de negociar, tendo em vista os objetivos principais das organizações. E aí a gente passa para as competências e habilidades do administrador. Né? As competências principais de um administrador são conhecimento, né? Ter conhecimento para poder atuar da melhor maneira, possuir habilidades, né? Que a gente vai ver quais são aí logo abaixo, e, além disso, ter capacidade de julgamento. Né? Isso está ligado à questão de tomar decisão, né? Estar em uma situação controversa onde é necessário refletir e tomar uma decisão. Então, ter capacidade de julgamento também é uma competência fundamental do administrador. E a última é a atitude, né? Ter ação, né? Ser alguém proativo, né? Reagir, né? E agir e reagir diante das situações que se apresentam dentro de uma empresa. Então, essas são as competências básicas que o administrador deve ter: conhecimento, habilidades, julgamento e atitude. Né? E aí a gente passa para as habilidades básicas do administrador. Né? As habilidades básicas do administrador estão ligadas às habilidades técnicas, né? Em saber fazer e utilizar técnicas, métodos, né? Científicos, eficientes para poder trabalhar. As habilidades humanas, que é ligado à questão das relações pessoais, né? Manter um bom ambiente, né? Se relacionar bem com as pessoas, saber motivar, né? Lida com o comportamento organizacional. E, por último, as habilidades conceituais, né, que são habilidades de formações de conceitos, né, conceitos estes que vão dar rumos, né, para o administrador conseguir
atingir seus objetivos dentro da empresa. E aí, por último, a gente vai falar sobre a identidade organizacional. Toda empresa ela precisa criar uma identidade, né? Ela precisa se comunicar com seus parceiros, com seus stakeholders, né? Com seus fornecedores, com seus clientes, né? Com todas as partes que de alguma forma se relacionam com as empresas, as empresas elas precisam criar uma identidade. Né? E essa identidade ela é criada através da missão, da visão e dos valores organizacionais. O que é a missão? A missão organizacional é a razão de ser do próprio negócio. Ou seja, é o porquê que a administração foi criada, né? O motivo pela qual ela existe. Então, essa é a missão da organização. Né? Para ela ser criada, ela precisa de uma missão, ou seja, o porquê que ela foi criada. A visão está ligado ao futuro, né? Como a organização quer ser vista no futuro? Qual que é a imagem que a empresa quer ter, né? Que ela pretende ter no futuro? Essa é a visão. Né? Então ela é diferente da missão. A missão é o porquê que a organização existe. A visão é a imagem que a organização projeta que ela quer ter no futuro. E por último, os valores organizacionais. Né, valores esses ligados à ética, à moral, né, à questão das crenças, né, que são fatores que influenciam diretamente o comportamento individual dentro das organizações. Né? Então, o comportamento dentro das empresas, eles são motivados ou eles são configurados dentro dos valores, dos sistemas de valores éticos, morais e crenças que aquela empresa estabeleceu, né, para poder ser sua identidade. Ok, pessoal? Estudem muito, boa prova a todos. Muito obrigado.